Silvia Santana. Ser professor é se doar o tempo inteiro. Luciana Basílio. Eu acredito que o professor ele é transformador, sim. E Alex Almeida. Lecionar é você estabelecer vínculos para poder desenvolver o cognitivo do aluno. Os três são professores da Rede Estadual de São Paulo. A convite da Univesp TV, eles falaram sobre o que pensam da profissão. Para comentar o que eles disseram, convidamos a pesquisadora Sônia Penin, da Faculdade de Educação da USP. Ela é coautora do livro Profissão Docente, Pontos e Contrapontos, também escrito por Miquel Martínez, da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Barcelona, e organizado por Valéria Arantes, da Faculdade de Educação da USP. Ser professora é doação. Eu não me vejo professora, eu me vejo mãe de 30 alunos a cada ano diferente. Eu costumo dizer, eu tenho 30 filhos por ano. Eu sou uma professora que gosto dos meus alunos, eu amo os meus alunos muito. Eu não sou mãe, né? Mas às vezes no corredor, até eu chegar na sala dos professores, às vezes levam 10 minutos. E às vezes esse professora, para mim às vezes sou como mãe. Eu tenho esse sentimento, eu sou maternal. Mas eu não tenho esse vínculo de ser pai deles. Não. Alguns têm pais, outros por motivo do pai estar ausente, vários motivos, mas não, eu sou o professor. Eu vou ser o melhor professor para eles. E eles vão ser os melhores alunos para mim. Mas essa relação professor e aluno, essa coisa assim de filho e tudo mais, não. É interessante que as mulheres, as duas, né, Silvia e Luciana, elas têm um pouco daquilo que nós dizemos hoje, quer dizer, é uma representação social da profissão professor, né? É uma representação mais antiga, né? Alguns autores têm trabalhado com as diferentes representações, ou seja, o que a sociedade, de modo geral, pensa do professor. Se mais no início do século, se pensar no professor mesmo como esse professor que era quase mãe, era um pouco de sacerdócio, um pouco de doação de si mesmo. Depois passamos os anos 70, 80, um pouco mais professor militante, o professor se sentindo como um trabalhador, como outros trabalhadores, né? E mais recentemente, professor procurando ser profissional, como um profissional e como qualquer outra profissão. A princípio, eu queria fazer psicologia, sempre foi o meu sonho. Só que psicologia é sempre o curso, um dos mais caros de qualquer faculdade, e eu não tinha condição. Como em casa eu não tinha o apoio dos pais para fazer faculdade, eles não queriam que eu fizesse, achavam que era desnecessário, mulher cresce, casa e não precisa estudar. Então eu tive que remar contra a maré. Aí eu falei, vou fazer de qualquer jeito, psicologia eu não posso, então eu vou fazer pedagogia que está mais próximo daquilo que eu gosto, que lida com gente. Mas eu não gostava do magistério durante a formação. Eu não me via professor. Isso mudou quando eu fui dar aula, fui lecionar. E no último ano eu consegui uma sala, né? Então aí quando eu comecei a trabalhar, a aplicar aqueles conteúdos, eu comecei a interagir, ter contato com os alunos, aí sim eu gostei da profissão. Fui fazer ciências sociais porque eu tive uma professora de geografia no segundo ano do ensino médio. Ela era uma professora assim que os alunos paravam, ficavam encantados com ela. Então eu fico pensando às vezes que eu tenho muita proximidade, assim, eu quero também ser desse jeito, né? Então ela me despertou bastante, porque eu fazia técnica e contabilidade. Provavelmente, se eu não tivesse esse despertar, eu teria ido fazer administração, economia. Ser professor é saber ter muito claro qual o objetivo dessa profissão, o que essa profissão tem como objetivo. Quer dizer, qual a função social dessa profissão. Toda profissão tem uma função social. Qual é a função social da profissão professor? É formar pessoas
para a cidadania e para a vida de modo geral, né? Agora, isto vai implicar de conseguir entender, de ter uma sensibilidade para entender essa complexidade, que é a complexidade das pessoas mesmo, em si mesmas, e a complexidade do contexto onde essas pessoas estão. Hoje, também ser professor acaba sendo complexo porque nós vivemos um mundo de mudança, de transformação muito rápida, maior que em qualquer outro momento. A revolução digital das nossas vidas pega de frente a questão educacional. O acesso ao conhecimento, né, agora se dispõe de uma forma muito mais ampla e heterogênea. O professor não é mais aquele, nem o livro didático, qualquer que seja a única fonte de conhecimento para o aluno. Como são muitas salas, são muitos alunos, então, assim, é muita energia, é muita gente. Então, assim, sim, eles me ajudam a formar a minha personalidade, a minha medida para com eles, a minha medida para comigo mesma enquanto profissional, como é que eu tenho que agir em determinada situação, isso também, mas assim, como que eu tenho que, de repente, preparar uma aula, ou como eu tenho que mudar uma metodologia, e às vezes como que eu tenho que ser num determinado lugar, numa determinada sala, e como que eu tenho que ser em outra sala. Mas eu cresci muito, muito, né, enquanto professora, com todas as situações. Às vezes eu penso, poxa vida, eu planejei essa aula, eu queria ter dado desse jeito e não surtiu efeito. Talvez se eu tivesse feito assim, sabe? Eu mudo, volto àquela aula e explico para eles por quê. Olha, eu estou repetindo esse conteúdo porque eu gostaria de ter feito tal coisa e na hora não deu. Então vamos retomar isso. Eu acho que assim vocês vão pegar melhor a essência do que eu queria passar, né? Mostro para as crianças, eu erro, tem coisa que eu não sei, eu vou procurar. Não é essa coisa de, olha, eu sei tudo e vocês não sabem. Não, eu estou aprendendo também a cada dia. Eu reflito o tempo inteiro. Isso eu acho que é uma coisa interessante, quer dizer, todos colocam de retomar a aula, perceber que, olha, daquele jeito que eu fiz, os alunos não aprenderam, quem sabe eu fazendo outro, mas de outra forma. Ao fazer isso, ela certamente entendeu, ela leu algum tipo de dificuldade que os alunos tiveram e que vai retomar de outra forma lá na frente, para fazê-los aprender. É o espírito da formação continuada, de que aprender a ensinar é algo tão constante quanto aprender a aprender também, né? Quer dizer, o professor está ali numa situação de aprendizagem, tanto quanto o aluno. Aprendizagem de ensino. Mas essa aprendizagem depende daquilo que ele capta de diferente na situação e que ele pode trabalhar com ela no momento que ele captou. Eu tinha um aluno, Gustavo, em 2008, da primeira série, ele falava, professora, a senhora me fez tirar bem de dentro da minha cabeça essas coisas e agora eu sei ler e escrever. Isso não tem preço. Isso é o mais gratificante, o relacionamento com os alunos. E, em contrapartida, o que eu posso fazer por eles. Eles podem sair da condição que eles estão, eles podem melhorar, eles podem redigir melhor, escrever melhor, eles podem melhorar em qualidade de vida. É interessante porque as falas dos professores, elas vêm ao encontro de resultados de pesquisas a respeito da satisfação e insatisfação do professor do trabalho, feitas ao longo dessas décadas. Eu mesma fiz no final dos anos 70, uma pesquisa a respeito disso mesmo, de satisfação e insatisfação. E quando eles falavam, e aqui estou vendo a mesma coisa, quando eles falam da satisfação do trabalho, eles falam das questões intrínsecas do ser professor, ou seja, dessa função, dessa profissão, que é conseguir ensinar, conseguir fazer o aluno aprender. Nas pesquisas, às vezes, quando se pergunta a insatisfação, quais são os fatores de insatisfação, se costuma falar mais não dos fatores intrínsecos do trabalho, mas dos fatores extrínsecos, tipo condições de trabalho, salário, sistema. O professor Alex fala do sistema. O que me frustra, como diz a mão, é quando eu não consigo ensinar. Quando não deixam que eu faça o meu trabalho.
quer por uma interferência superior, entre aspas, do sistema, vai aí o currículo, que eu tenho que passar coisas que eu acho que não é para o futuro deles. E quando determinados alunos, que eles vão lá, ou determinadas situações, que criam uma divergência tão grande na sala de aula, um clima tão difícil que você não consegue nem falar e nem ouvir o que o aluno está perguntando. E às vezes eu chego em sala, eu tô assim numa pilha, então vamos fazer, olha gente, eu já vou explicar sobre cultura, eu trouxe uma música, aí pego o rádio, aí a tomada não funciona. Começa por aí. Aí eu tenho que ir atrás de tomada. Eu tenho 45 minutos de aula à noite. Aí eu corro a escola inteira, não tem tomada. Aí você tem que trocar, aí você vai para o refeitório. Só que chega no refeitório, eu estou ali com aqueles alunos que são os meus, vem outros alunos. Aí vem a inspetora, então assim, quebra aquele clima da aula. E às vezes você está super empolgado, então aí já te deixa, né, para baixo. Quando você fala da insatisfação no trabalho em outras profissões, você não tem o que tem aqui, que também fala de não conseguir aquilo que traz satisfação, ou seja, né, de não conseguir que ele aprenda ou não conseguir uma relação adequada. E com os professores isso ocorre mais vezes do que em outras profissões. Eu já senti medo, tem uma outra história, mas só que eu não demonstrei o meu medo. Eu tive um aluno que eu cheguei na sala e eles formavam um grupo assim, ele falou assim, professora, aqui a senhora sabe como é, né? Eu falei, não sei. Porque eu já tinha, né, os professores já tinham falado um pouco desse aluno, da fama dele. Falou, professora, aqui você sabe como é, né? Eu falei, não sei não. Você pode me falar. E eu morrendo de medo, assim. Aí os alunos olhando assim para mim, né, e ele falou assim, aqui quem manda sou eu, a senhora sabia? Aí eu falei assim, sabia? Sabia sim. Que então, quem manda aqui nessa sala sou eu. E batia a mão na mesa, assim. Então a senhora está sabendo, né? Eu falei, tô sabendo. E batia a mão na mesa também. Eu falei, não, mas você manda. Quando eu não tô, você manda. Quando eu tô, quem manda sou eu. Todos os alunos olharam para ele e olharam para mim, tipo, essa mulher é doida. Eu tinha um respeito nessa sala que você não imagina. E esse cara era o que mais participava da minha aula de sociologia. No interior de uma profissão, no exercício de uma profissão, existe uma pessoa com a sua identidade pessoal e com a sua identidade que se forma ao longo do tempo e onde a questão da sua profissão tem uma centralidade. Então, a profissionalidade é um pouco a forma como essa identidade pessoal se organiza dentro dessa profissão que a pessoa tem na direção do que se quer, que em geral é uma melhor qualificação desta profissão. A profissionalização, por outro lado, diz respeito a toda a trajetória de formação de uma pessoa dentro de uma profissão, né? Então, a profissionalização diz muito em relação à formação inicial, né, da profissão e a formação continuada que ocorre ao longo da vida. Nesse processo de formação dentro de uma profissão, né, está uma pessoa. Uma pessoa, então, essa é uma pessoa que está buscando uma melhor qualificação dentro dos objetivos de uma profissão e, portanto, a profissionalidade se funde a uma profissionalização. Por mais que seja difícil ser professor, por mais que tenham vários problemas, ainda assim é o que eu gosto, é o que me aproxima mais de mim mesma, né, como ser humano. É difícil.